Nós podemos iniciar? Pois não, eu aguardo. Bom dia a todos. Eu agradeço o comparecimento dos senhores que representam a imprensa baiana, falada, escrita, televisiva, e que sempre foram importantes parceiros deste tribunal. Muito obrigado por terem comparecido. O objetivo deste encontro é o de formular um chamamento público, de convidar o eleitor e a eleitora baianos que participem das eleições de 2022. Quanto maior a participação do eleitorado, maior legitimidade terá o pleito eleitoral. Portanto, eu convido você, que vai fazer 16 anos e que, portanto, poderá participar das eleições, que acesse o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, que, por enquanto, está funcionando de forma remota, mas funcionando de forma eficiente. A você, que tem o seu título cancelado, porque não participou das últimas 3 eleições. Imaginem os senhores que hoje nós temos um montante de mais de 2.294.000 eleitores com título cancelado. Isso representa quase 25% do eleitorado. Eu convido a você que regularize a sua situação com a Justiça Eleitoral e o faça para participar das eleições e, portanto, das escolhas dos destinos deste Estado e deste país. Você deve participar, eleitor, e votar consciente. Procure a Justiça Eleitoral. Regularize, fique quites com a Justiça Eleitoral. Eu convido a você também, que tem pendências de cadastro, que acione a Justiça Eleitoral e regularize a sua situação com este regional. A você, principalmente, que não participou do processo de biometria e, em razão do processo pandêmico que nós ainda vivenciamos, teve a possibilidade de participar das eleições do ano passado. Você que participou das eleições do ano passado, para prosseguir participando do pleito deste ano, deve procurar o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, através dos canais próprios, e regularizar o seu cadastro. Sem essa devida regularização, você que não participou da biometria não poderá participar das eleições de 2022. Portanto, o objetivo deste encontro é o de ombreado com a imprensa
massificar essa informação, massificar a informação do convite ao eleitorado baiano a participar do pleito de 2022, bem como democratizar a informação dos acessos remotos a este tribunal. O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia implementou, desde 9 de agosto do ano passado, um núcleo de atendimento virtual ao eleitor. Nenhum outro tribunal do país, tribunal eleitoral do país, adotou essa boa prática que o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia é pioneiro. A formatação desse núcleo de atendimento virtual, ela se dá de forma híbrida. Nós temos atendentes humanos, inclusive com capacidade para atender o eleitorado baiano através da língua brasileira de sinais, gerando inclusão. Bem como criamos interna corporis, sem nenhum custo ao erário, um chatbot, uma inteligência artificial, que atende o eleitor através de linguagem interativa, de baixa complexidade, e que pode ser acessado pela página do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, que é o www.tre-ba.jus.br, ou através do aplicativo Telegram, @maia-tre-bolt, que o eleitor pode ser atendido por essa robozinha, que interage com o eleitor e pode, por exemplo, encaminhar a regularização daqueles que precisam pagar a multa para regularizar os seus títulos e, em seguida, receber certidão de quitação eleitoral. Portanto, eu convido a todos vocês, eleitores, a acionarem o TRE da Bahia. Hoje vocês não precisam mais se deslocar, gastar com transporte público e se dirigir a uma zona eleitoral ou à sede deste tribunal. Hoje vocês podem ser atendidos através de uma central telefônica que funciona de segunda a sexta-feira, das 7 às 19 horas, através do número prefixo 71 3373 7000, ou através da página do TRE ou do aplicativo Telegram que mencionei. Vocês hoje podem resolver as suas pendências com o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, de forma remota, com comodidade e absoluta eficiência. Portanto, eu peço a esse grande parceiro, que é a imprensa, que divulgue essas informações, porque nós implementamos uma boa prática, temos um núcleo de atendimento virtual que pode atender o eleitor com comodidade e eficiência, fazendo com que nós não tenhamos aquelas indesejadas filas, com que não se promova aglomeração em momentos difíceis de pandemia, e com uma eficiência que só a tecnologia poderia proporcionar. Eu agradeço a participação de todos os senhores e me mantenho aqui para responder eventuais perguntas. Bom dia, Marcela aqui do Jornal Correio. Eu queria saber quais são as medidas que o tribunal vai tomar para combater as fake news nessas eleições. Olha, Marcelo, nós temos o tribunal, ele já há um bom tempo formou uma comissão de combate à desinformação. E a principal medida que eu penso que seja promovida para combater as fake news é justamente divulgar a boa informação. Nós implementamos, inclusive, concursos públicos que já foram realizados, dirigidos àquele eleitor, especialmente ao eleitor do futuro, que me parece que compõe no colégio o 9º ano. Nós fizemos um concurso para que os alunos de escolas públicas e privadas que foram convidados a participar promovessem a criação de um vídeo através do aplicativo TikTok,
sobre os malefícios da fake news, a processo democrático e à democracia. Esse concurso já foi realizado, nós já temos, inclusive, informações de que o vencedor é o participante de uma escola pública. No entanto, não podemos ainda fazer a premiação, porque pretendemos fazer isso através de uma solenidade presencial. E em razão da Ômicron e do recrudescimento da pandemia, nós evitamos esse tipo de aglomeração. Mas, lhe respondendo bem especificamente, o tribunal adota todas as medidas para combater a fake news e, especialmente, tem um núcleo, uma comissão que trata desses assuntos em específico. Eu vou responder todas as perguntas, mas, como eu disse, o objetivo desse encontro é o de que vocês possam massificar essa informação ao eleitor. Eu gostaria de que fosse a público, especialmente, os canais de acesso do núcleo de atendimento virtual. Por quê? Porque a grande maioria do eleitorado desconhece a existência dessas ferramentas. E eu preciso que o eleitorado baiano ele tenha ciência da existência do núcleo, que iniciou a sua funcionalidade em 9 de agosto do ano passado, para a capital e região metropolitana. O núcleo vem atendendo os eleitores. Já foram mais de 20 mil atendimentos, através de atendentes humanos e da nossa Robomaia, que é quem vem sendo mais acionada. E, a partir de amanhã, nós vamos estender esse atendimento para todo o estado do Bahia. Eu preciso que o eleitorado baiano tenha ciência de que ele pode regularizar a sua situação para com a justiça eleitoral de forma remota, sem sair de casa, sem pegar fila, sem gerar aglomeração e numa boa prática absolutamente eficiente. Eu continuo à disposição dos senhores. Karina Araújo, aqui da TV Alba, a TV da Assembleia Legislativa da Bahia. Bom dia, Karina. Bom dia. Eu tenho algumas perguntas. O senhor falou do percentual da Bahia, dos títulos cancelados. Eu queria que o senhor desse o percentual de Salvador, que tem aqui a numeração também, que explicasse melhor um pouco a suspensão do cadastro biométrico, já que está suspenso, como é que vai funcionar, então, para quem não tem esse cadastro biométrico e para que regularize a situação. E também gostaria que o senhor comentasse em relação às pessoas que estão no interior do estado, que não têm acesso à internet. Aqui já está explicando que vai ser feito atendimento via telefone, mas nesse atendimento a pessoa consegue resolver as pendências apenas por telefone? O que ela precisa, documentação, enfim, para deixar isso mais claro para o eleitor, porque a gente sabe que, apesar das informações, as pessoas continuam com dúvidas e não têm a documentação completa, enfim. Gostaria que o senhor esclarecesse. Eu agradeço o seu questionamento. Absolutamente importante os seus questionamentos, Karina. Eu vou ser bem objetivo. Quanto à biometria, ela está suspensa por imposição da Resolução 23.667 de 2021 do Tribunal Superior Eleitoral. Em razão do processo pandêmico, em plena eleição que se deu no ano passado, em 2020, perdão, nós já estamos em 2022, foi ano passado, em 2020, o Tribunal Superior Eleitoral, ele, em razão diria eu, do princípio da dignidade da pessoa humana, em razão da preocupação com a saúde coletiva, resolveu suspender a obrigatoriedade da biometria. E, em razão disso, que foi instituída essa resolução 23.667, que suspendeu o processo biométrico e suspendeu os efeitos daqueles que foram biometrizados. Portanto, todos aqueles que tinham título cancelado por conta de não terem participado da biometria, tiveram a possibilidade de participar do pleito de 2020. E aqueles que regularizarem o seu cadastro, não fizeram a biometria. No entanto, acessarem o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, os baianos que assim procederem, poderão prosseguir participando das eleições de 2022. Eu não sei se eu respondi a contento. Quanto ao atendimento...
quanto ao atendimento presencial, nós temos estudos e o desejo de retomar o atendimento presencial agora em março. Portanto, aqueles que são excluídos digitais, esse é o seu questionamento, eles poderão ser atendidos através de agendamento, e nós temos canais para que o eleitor não se dirija ao TRE sem agendar, fazendo com que nós evitemos aquela fila indesejada que já foi tão criticada pela imprensa, e para isso eu preciso manter essa parceria com a imprensa para que o eleitor esteja bem informado de como ele será atendido quando nós retomarmos o atendimento presencial. Nós temos uma ferramenta de agendamento online e temos esse contato telefônico, essa central de atendimento telefônico, que é o prefixo 71-3373-7000. Portanto, nenhum eleitor baiano, nenhuma eleitora baiana ficará sem a oportunidade de regularizar a sua situação com a Justiça Eleitoral aqui na Bahia, caso queira participar do pleito 2022. E eu ressalto que o fechamento do cadastro ele se dá 150 dias antes do pleito, portanto, no dia 4 de maio de 2022. Eu peço que vocês democratizem a informação de que todos aqueles que queiram participar do pleito que se avizinha têm de regularizar suas situações com a Justiça Eleitoral até o dia 4 de maio. E como regularizar essa situação até o dia 4 de maio, se o tribunal não está atendendo presencialmente? Nós criamos, desde 9 de agosto do ano passado, um núcleo de atendimento virtual ao eleitor, para dar suporte ao eleitorado baiano, que se iniciou com a capital e região metropolitana, e tem funcionado com absoluta eficiência, gerando comodidade ao eleitor e rompendo com aquele equivocado pensamento da sociedade de que o serviço público é burocrático e ineficiente. O TRE da Bahia não é burocrático e é eficiente. E, para isso, nós geramos essas boas práticas para bem atender à coletividade, para bem atender ao eleitorado baiano. No entanto, para que seja de conhecimento do público em geral, eu preciso dos senhores. Eu preciso que os senhores anunciem aos 4 cantos da Bahia que nós temos essas ferramentas, que é possibilitado àquele eleitor que precisa regularizar a sua situação, sem precisar pagar um transporte público, sem se dirigir até a zona eleitoral. Ele pode acessar, ou através do aplicativo Telegram, ou através da página do tribunal, as ferramentas que serão passadas para os senhores e que eu já mencionei, e que poderão auxiliá-los no preenchimento do cadastro do título NERT e, portanto, na sua regularização, que tem de ser feita até o dia 4 de maio deste ano, para que aqueles que queiram participar do processo democrático, da festa da democracia, que são as eleições gerais, participem e que nós possamos, com isso, gerar mais legitimidade ao processo eleitoral. Bom dia, Júlia Sarmento, da TV Band. Na verdade, eu queria puxar esse gancho da pergunta de Karina, porque eu não consegui entender exatamente. Essas pessoas que não fizeram a biometria, elas podem não fazer, mas precisam regularizar. Para mim ficou confuso como é que vai funcionar. Ainda está suspenso, né, a necessidade da biometria, mas essas pessoas precisam ainda... Eu fiquei confusa. Como é que vai funcionar para as pessoas que não têm a biometria ainda? E se tiver um número, eu não sei se há esse dado de quantas pessoas dos títulos cancelados são de biometria. Se tiver, seria interessante, mas é só isso. Eu tenho o dado geral de que nós temos 2.294.000 e exatamente 537 baianos com o título cancelado. É um número expressivo. São quase, por não terem participado do processo de biometria ou por não terem votado, por exemplo, em 3 pleitos. O título é cancelado.
todos eles poderão participar das eleições de 2022, se procurarem o TRE até o dia 4 de maio. Começo pelo seu questionamento em relação àqueles que não participaram do processo de biometria. Como eles participarão? O TSE, ele editou a resolução 23.667, que suspendeu a aplicabilidade da obrigatoriedade daqueles que não participaram da biometria não poderem votar. Ou seja, aqueles que não fizeram biometria participaram das eleições de 2020. Eles poderão prosseguir participando das eleições de 2022 se regularizarem os seus cadastros. Ou seja, se até 4 de maio, aqueles que não fizerem biometria, se até 4 de maio entrarem em contato com o TRE, através das ferramentas próprias, ou através de atendimento presencial, quando nós retomarmos esse tipo de medida, eles regularizem os seus títulos, mesmo sem a biometria, por conta da resolução que eu mencionei, editada pelo Tribunal Superior Eleitoral. E quanto àqueles que têm o título cancelado, que não participaram de 3 pleitos, eles podem simplesmente entrar em contato com o nosso núcleo de atendimento virtual. Ele pode ser atendido por um atendente humano. Aquele que tem deficiência, mas tem internet, esse eleitor pode fazer uma videoconferência com os nossos atendentes que têm expertise com a língua brasileira de sinais e podem ser instruídos a regularizar os seus títulos. Aqueles que dispõem de um celular, eles podem entrar em contato com a nossa Robô Maia, porque, como eu disse, é um núcleo de formatação híbrida. Nós temos atendentes humanos e temos a nossa Robô Maia, que vem sendo mais procurada. E hoje, praticamente, todo mundo dispõe de um celular, de internet e de Pix. O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia adotou uma medida revolucionária, que é a seguinte: o eleitor que entrar em contato com a Maia, ele, através de linguagem muito fácil, ele pode, em tempo real, pagar a multa sem gerar a guia. Aqueles que dispuserem da transação bancária de Pix ou cartão de crédito. E depois recebem a sua certidão de quitação eleitoral na sua caixa de e-mail. Ou seja, são essas boas práticas, essas facilidades que o TRE já criou, que já estão em funcionamento desde o ano passado, que precisam ser difundidas aos eleitores baianos. Presidente, bom dia. Alexandre Galvão, da Salvador FM. Presidente, a gente vê sempre uma judicialização muito grande da eleição, né, das eleições, e o TRE se alonga muito depois da eleição, ainda julgando processos gerados nos dias das eleições, né? Queria saber a avaliação do senhor, se o senhor acha, por exemplo, que esse ano vai ser diferente, se a gente pode acreditar de que os partidos e os políticos estão começando a ter um pouco mais de critério na hora de judicializar o pleito. Olha, Alexandre, me perdoe, mas eu não tenho como exercer esse esforço de futurologia. O direito de demandar é constitucional. Aquelas demandas que são efetivamente pertinentes são apreciadas e são efetivadas através das decisões dos magistrados que compõem o Poder Judiciário Eleitoral da Bahia, seja ele em primeiro grau ou em segundo grau. O que eu posso lhes dizer é que o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, ele está sempre atento e preocupado em entregar a prestação judicial de forma célere. Justiça tardia, como já diria Rui Barbosa, em justiça qualificada. E justamente pensando nisto, é que nós implementamos a inteligência artificial, que eu penso que é o futuro em qualquer área, inclusive no poder público.
nos processos de prestação de contas aprovados e aprovados com ressalvas. Nós temos um robô chamado Janus, que ele detecta na plataforma os processos de prestações de contas aprovados e aprovados com ressalvas. E baixa o edital, intima o Ministério Público e o robô faz a sentença, que depois é verificado pelo juiz, que libera para o Diário da Justiça Eletrônica. Com isso, eu fiz com que os servidores, o diminuto número de servidores que nós temos, todos os senhores sabem que nós trabalhamos com servidores efetivos e servidores requisitados, que esses servidores que antes praticavam esses atos, eles se concentrassem em atos mais complexos. E com isso geramos uma maior dinamização da entrega da prestação judicial, e não foi à toa que o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia cumpriu todas as metas com excelência, recebeu o prêmio Diamante e foi reconhecido como o Tribunal Regional Eleitoral mais eficiente do país pelo Conselho Nacional de Justiça. Presidente, bom dia. Miller Nunes, aqui da TV Bahia. Vou esperar só o meu cinegrafista Eduardo Barbosa se posicionar ali, para eu fazer essa pergunta. Estou à sua disposição, Miller. Só um instantinho, turma. Deixa o Eduardo me dar o ok ali. Alexandre, eu já fui chamado a atenção de que o Janus, ele vai julgar registro de candidatura também. Ou seja, qual é o maior volume de processos que nós temos? Prestações de contas de partidos políticos e candidatos após as eleições, e o registro de candidatura, que o prazo é bastante exíguo, e nós temos de executar uma tarefa que eu diria praticamente olímpica. Pronto. Vamos lá, então. Presidente, é sempre uma pergunta que se faz, mas eu acho que é importante, né? O título para ser cancelado. O que é necessário para que uma pessoa tenha o título cancelado? E no que isso implica? Se eu tenho meu título cancelado, além de não poder votar, o que isso implica? Outra pergunta que eu queria fazer, aproveitando logo, é para esses eleitores que não têm o acesso à internet. A gente viu o senhor falando sobre o retorno do atendimento presencial. A gente sabe que a ferramenta virtual é o futuro, é extremamente importante, mas eu queria também entender um pouquinho melhor para essas pessoas. Vocês já pensaram nisso, né, nesse quantitativo de pessoas que não vão conseguir enviar essa documentação, até porque não é algo tão simples para quem não tem o conhecimento da internet, enviar documentação online, esse tipo de coisa. Eu estou falando com Miller. Bom dia, Miller. É sempre importante os questionamentos formulados por vocês. Quanto àqueles que têm títulos cancelados porque não participaram do processo de biometria, ou porque deixaram de votar em 3 eleições, estes podem acessar o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, mesmo que num período de pandemia, mesmo que sem atendimento presencial. E eu diria que aqueles que dispõem de um celular, um computador, internet, podem empreender esse tipo de medida de forma muito fácil, dinâmica e de forma muito cômoda e eficiente. Ou seja, nós estamos gerando comodidade e eficiência em conjunto ao eleitor e eleitora da Bahia. Ou seja, eles acessam o núcleo de atendimento virtual através de contato telefônico, através da página do tribunal ou através do aplicativo Telegram, acessando a nossa Robô Maia, que também pode ser acessada pela página do tribunal. Ou seja, eu convoco especialmente as pessoas que possam usar esse título de ferramenta, que assim procedam, porque é muito fácil, não gera custo, não gera perda de tempo.
As pessoas hoje vivem numa vida dinâmica, corrida, e, portanto, podem acessar o tribunal do trabalho, da cadeira de casa, com comodidade e com eficiência dessas ferramentas. No entanto, o questionamento em relação àqueles que são excluídos digitais, que não têm acesso a esse tipo de ferramenta, não ficarão excluídos. Estes serão atendidos pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, através de agendamento próprio, quando nós retomarmos o atendimento presencial, que eu espero que vocês não divulguem que vai ser em março, porque não está certo. Nós estamos num processo pandêmico, onde a curva vem aumentando. Mas o desejo desse presidente é de que nós retornemos esse atendimento presencial através, eu ressalvo, através de agendamento, e nós teremos o telefone, a central telefônica e o link para agendamento presencial próprio no momento oportuno, evitando com que nós geremos aglomerações e as indesejáveis filas que a imprensa sempre corretamente criticou. Ou seja, nós vamos atender presencialmente no momento certo, através de agendamento, gerando segurança e conforto também para aquele eleitor que não dispõe dessas ferramentas. Presidente. Qual foi o outro questionamento? Foi atendimento presencial, título cancelado. O título cancelado, como eu falei, são aqueles que não participaram do processo de biometria e aqueles que não votaram em 3 eleições. Aqueles que não votaram em 3 eleições e pretendem votar nas eleições de 2022, e eu espero e convoco que todos vocês procurem o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. Eu convido vocês a procurarem o Tribunal Eleitoral da Bahia para que exerçam a sua cidadania e que não tenham consequências na sua vida civil. Esse foi o questionamento, me parece. Isso. As pessoas que têm o título cancelado não podem contrair empréstimo em bancos oficiais, não podem acessar instituições de ensino públicas, não podem participar de concurso público. Ou seja, vocês, com isso, vocês deixando de votar, deixando de participar do futuro do país, das melhores escolhas para o país, vocês ainda deixam, têm uma série de prejuízos na sua vida civil. E, por isso, eu convido todos os eleitores e eleitoras baianas a acessarem o tribunal, agora através das ferramentas virtuais e, no momento próprio, através do agendamento e atendimento presencial. Eu já adianto para vocês que nós temos um projeto também sendo nutrido com a FIEB, Federação da Indústria do Estado da Bahia, e em que nós pretendemos ceder 2 caminhões do TRE para que a FIEB customize esses caminhões para que eles façam atendimento itinerante. Eu espero contar com a compreensão e a boa vontade da Federação da Indústria do Estado da Bahia e, efetivamente, concretizar esse projeto ainda agora, em fevereiro, para que esses caminhões estejam na rua em março e abril, atendendo aquela população que esteja mais distante e que seja mais carente. Aqui, presidente, bom dia. Aqui, Emílio Pinto, da Rádio Salvador FM. Eu queria fazer uma pergunta até baseada em cima da colega Camila, onde ela se referia aos percentuais de títulos cancelados. Só teria esse percentual aqui da Bahia de Salvador? E a outra pergunta é a seguinte: o atendimento da nave até aqui foi de 20.155. Como é que o senhor classifica? Bom, médio, ótimo, excelente? O serviço é de excelência. Eu digo o número de pessoas que procuraram. No entanto, a procura é pequena. A procura é pequena para aquilo que nós podemos fornecer ao eleitorado baiano. Mas eu reputo essa procura, digamos assim, que não atende à nossa expectativa,
ao fato de que essas informações não foram difundidas. Todos nós temos amigas e amigos que não conhecem esses serviços do TRE. E, para isso, esse é o objetivo central dessa reunião, dessa conversa, desse diálogo e dessa parceria que eu pretendo firmar com os senhores. É exatamente democratizar as informações para o eleitor e eleitora baiana de todas as ferramentas existentes que eles dispõem para, com comodidade, acessar o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e regularizar as suas situações com a Justiça Eleitoral. Quanto ao número de títulos cancelados em Salvador, eu tenho o número, são 377.470 eleitores que têm o título cancelado. Também é um número expressivo. O percentual só teria correspondente? O percentual eu não tenho. Eu não tenho. Lhes respondo Perfeito. em seguida. O número, eu fiz uma conta aqui em relação ao número de títulos cancelados do Estado da Bahia. Como são 10 milhões e tanto de eleitores, 10 milhões e pouco, nós 2.294.000 representa em torno de 25%. No enquanto, em relação à cidade de Salvador, eu sei que nós temos 377.470 títulos cancelados. O percentual eu lhe passo daqui a pouco. Bom dia, Thaís Tocha, da TVE. Eu vou falar um pouco sobre a urna eletrônica. Bom dia, Thaís. Vai ser exibida a nova urna eletrônica nessa oportunidade? Haverá algum tipo de mudança? Tem alguma novidade? Eu iria exibir a urna eletrônica, que é uma urna que é orgulho para todos nós baianos, principalmente porque ela é produzida aqui em Ilhéus, no sul da Bahia. Porque ela é uma urna genuinamente brasileira, fabricada por uma empresa brasileira, que venceu a licitação do Tribunal Superior Eleitoral. É uma urna que gera maior inclusão quando da votação. Eu pensei em lhes apresentar essa urna. No entanto, eu mudei de ideia, porque eu imaginei que a apresentação dessa urna iria acabar sendo a repercussão principal para a mídia e, portanto, para o eleitorado baiano. E, neste momento, o foco e a maior preocupação deste regional é o de que a mídia massifique essas ferramentas de acesso ao Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, especialmente por estarmos em um processo, em um período pandêmico, para que esse número de títulos cancelados, e especialmente aqueles que não fizeram a biometria e que possam, portanto, se regularizarem os seus cadastros até 4 de maio, participar das eleições de 2022, gerando, portanto, como eu disse, maior legitimidade ao pleito eleitoral. Por isso, eu peço que os senhores deem especial atenção a esse convite, a esse chamamento público, de que o eleitorado baiano nos procure até o dia 4 de maio. Regularize a sua situação com a Justiça Eleitoral. É muito simples. Procurem a Justiça Eleitoral, regularizem as suas situações e participem da festa da democracia, que são as eleições gerais. Participem da escolha do governador, participem da escolha do presidente, votem consciente, participem dos destinos desse país e do Estado. Desembargador, bom dia. Eren, do Bahia Notícias. As pessoas que têm as multas, né, diante do TRE e não podem pagar essas multas, né, como essas pessoas podem fazer essa comprovação de que não podem pagar e assim quitar e resolver a sua situação? Bom questionamento. Todos aqueles que estão em situação difícil devem procurar a Justiça Eleitoral, formular um requerimento à Justiça Eleitoral, comprovando a necessidade desse tipo de pedido, que um juiz eleitoral irá analisar e, se efetivamente o magistrado se convencer, ele vai anistiar o pagamento da multa e a pessoa, portanto, consequentemente, passará a ter a sua vida regularizada com a Justiça Eleitoral e, portanto, poderá participar das eleições de 2022.
Existe alguma documentação específica para isso? Olha, cada eleitor e eleitora baiana deve comprovar e justificar da forma adequada, comprovando a sua situação de dificuldade, e isso é aferido por um magistrado em específico que vai formular o seu juízo de valor. Presidente, bom dia. Rogério Alves, da Rádio Sociedade da Bahia. O Brasil discutiu recentemente a temática do voto impresso com contagem pública. Eu gostaria que o senhor explicasse para os nossos ouvintes, não acerca da função da urna eletrônica, mas como é que se procede a apuração dos votos e a possível auditoria. Olha, essa é uma pergunta que já foi respondida pelo Congresso Nacional. Esse projeto foi apresentado ao Congresso e o Congresso refutou esse projeto. Quanto à eficiência da urna, que hoje é genuinamente, pelo menos as novas urnas, um produto nacional de sucesso, reconhecidamente de sucesso no mundo inteiro, realiza eleições em tempo recorde num país de dimensões continentais e com absoluta eficiência. Quanto às auditorias, nós publicamos depois, os senhores conhecem todas as herésimas, publicamos os boletos aqui nos murais, e já se passou, inclusive, o prazo em que os partidos políticos são convidados, bem como outras autoridades, a participarem do processo de aferição da segurança da urna eletrônica. Bom dia, presidente. João Paulo Reis, da CNT. O senhor já deve ter falado sobre isso, mas só para a gente capturar, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre as principais funcionalidades do NAVE e se as pessoas vão poder regularizar a situação do título através dessa ferramenta. O Núcleo de Atendimento Virtual, ele foi instituído para auxiliar o eleitor e eleitora baianos no preenchimento dos requerimentos do título NET. Portanto, todos aqueles que queiram retirar o seu título pela primeira vez, porque vão completar 16 anos, que queiram regularizar o seu cadastro, porque mudou o nome de casado para nome de solteiro, ou vice-versa, o local de residência, votação, aqueles que queiram regularizar as suas pendências, esse número significativo de pessoas que têm o título cancelado, seja porque não participaram da biometria e que estão isentas por conta da resolução do TSE, mas que só participarão das eleições de 2022, se até o dia 4 de maio regularizarem os seus cadastros. Aqueles que queiram quitar a multa para receber certidão de quitação eleitoral e participar do processo eleitoral. E eu convido todas essas pessoas a nos procurarem para promover esse tipo de medida e exercerem a sua cidadania. O Núcleo de Atendimento Virtual, ele está apto, ele está atendendo os eleitores da capital e região metropolitana. Eu convidei a imprensa para conhecer a nave, depois nós iríamos conhecer fisicamente esse setor, e a partir de amanhã, esses serviços serão estendidos para todo o estado da Bahia. Documentos necessários para regularização online do título de eleitor: documento oficial brasileiro de identificação, carteira de identidade, carteira profissional emitida por órgão criado por lei federal ou passaporte. Documentos que não têm todos os dados necessários para a qualificação do interessado, tais como data de nascimento, filiação, naturalidade, nacionalidade, dentre outros, somente serão aceitos se acompanhados de outros documentos que possibilitem sua individualização no cadastro: comprovante de residência atualizado, certificado de quitação de serviço militar para homens com idade entre 18 e 45 anos que ainda não tenham título eleitoral. E a selfie, a foto segurando um documento com fotografia da própria pessoa que faz a selfie. Esses são os documentos necessários. No entanto, a nave auxilia o que era antes feito pela zona eleitoral,
auxilia todos os eleitores da Bahia a terem os seus cadastros, a regularização dos seus cadastros viabilizadas no Título NET. Auxilia o eleitor para tanto. Boa tarde. Lucas Franco, do Jornal à Tarde. Bom dia, Lucas. Bom dia. Bom dia, na verdade. Eu queria voltar um pouco ao questionamento de Ellen, do Bahia Notícias, sobre a questão do pagamento. Porque, assim, que documentos exatamente seriam esses e tal? Muitas pessoas estão desempregadas, não teriam como mostrar uma comprovação, né, baseada na renda. E, por exemplo, requerer a justiça eleitoral poderia ser um trâmite um pouco burocrático, e de que maneira essas pessoas entrariam na internet para resolver esse trâmite se elas às vezes não têm internet? Eu sei que às vezes talvez não tenha uma resposta, mas é mais um questionamento um pouco reflexivo. Olha, esses requerimentos devem ser feitos com uma declaração de necessidade de que esses eleitores estão passando por dificuldades extremas, e esse requerimento é analisado por um juiz eleitoral, que responde por aquela respectiva zona eleitoral. Portanto, esse juízo de valor é feito por um magistrado. Mas, em via de regra, esses requerimentos são formulados com uma declaração, digamos, de pobreza. Quanto ao atendimento presencial, como eu disse, é pretensão deste tribunal, deste presidente, que o tribunal retome os seus trabalhos em março. No entanto, eu não posso formular um exercício de futurologia agora, de se vamos retomar e qual o dia de março que retomaremos o trabalho, o atendimento presencial. No entanto, nós haveremos de retomar para atender a essas pessoas que são excluídas digitais e que não dispõem do acesso a essas ferramentas que eu gostaria que todos os senhores divulgassem de forma maciça, porque eu tenho absoluta convicção de que a grande maioria desses eleitores dispõe de acesso para poder contactar o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. Afinal de contas, quase todo mundo hoje tem um celular com internet. Olha, eu recebi informação aqui, respondendo a Alexandre, eu acho que foi Alexandre, eu não sei quem foi. Não foi Alexandre, não. Alguém que me perguntou o percentual em Salvador. Está em torno de 20%. Da Bahia, eu já lhe respondi em torno de 25%. Aí eu já fiz uma conta de cabeça mesmo. Mais algum questionamento? Eu peço aos senhores, a nossa Ascom, Dani, você preparou aquele material, dando ciência à imprensa, escrito, dos acessos e das ferramentas que podem ser acessados pelos eleitores e eleitoras baianas que o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia disponibilizou, o NAVE, a Robô, a central de atendimento que fica no NAVE, enfim, todas essas informações, porque é importante que se democratize essas informações. É importante que seja divulgado ao eleitor baiano que está à disposição dele todas essas ferramentas que geram comodidade, que desburocratizam o atendimento com absoluta eficiência. Presidente, ainda falando das ferramentas, o senhor citou o Telegram e aqui tem um endereço, @maia TRE Bolt. TRE Bolt. Como que funciona o acesso para essa ferramenta? É pelo site também? Você pode acessar de duas formas. Ou pela página do Tribunal Regional Eleitoral na internet, que é
www.tre.ba.jus.br. Você acessa a Maia através dessa página ou acessa a Robô Maia, que compõe o núcleo de atendimento virtual com humanos também, através do aplicativo Telegram, @MaiaTREBolt. Ou seja, de duas formas. E é muito simples o acesso. E a linguagem é interativa e de baixa complexidade. Mais algum questionamento? Não havendo mais nenhum questionamento, eu peço a ajuda dos senhores. Peço efetivamente a ajuda dos senhores, para que os senhores passem o recado do TRE neste chamamento público, neste convite de que todos esses eleitores que não participaram, especialmente do processo de biometria, ou que têm seu título cancelado, ou que queiram tirar o seu título pela primeira vez, porque vão completar 16 anos, e queiram participar, portanto, dos destinos do país, do processo eleitoral, das eleições de 2022, que acessem o TRE através dessas ferramentas que geram comodidade e eficiência na regularização para com a Justiça Eleitoral. Eu peço que vocês massifiquem esse convite formulado pelo TRE e as ferramentas que fazem com que as pessoas possam acessar os serviços da Justiça Eleitoral para regularizar as suas situações até o dia 4 de maio. Porque esse, sim, é o prazo fatal para que estas pessoas que não estão em situação regular regularizem as suas vidas para com a Justiça Eleitoral até o dia 4 de maio para participar das eleições de 2022. Muito obrigado e eu conto com os senhores.